Meus amados irmãos e amigos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Louvamos a Deus por mais esta grande e abençoada oportunidade que estamos aqui tratando dos negócios do Senhor. Para isso, nós tivemos a graça de Deus de sermos escolhidos por Ele. Porque Jesus disse que nós não fomos nós que o escolhemos, mas Ele escolheu a nós. Então é uma graça, uma satisfação muito grande de ter sido escolhido por Ele para estar aqui fazendo a obra dele. Nós estamos gravando aqui, fazendo esse trabalho de subsídios para a Escola Bíblica Dominical, para os nossos amados professores, superintendentes, que podem extrair daqui alguma coisa a mais para a formatação da sua aula, para aumentar um pouco os seus conhecimentos. Isso nos alegra muito. Agradeço a você que tem sido nosso cooperador, nosso companheiro, nosso ajudador, e pedimos que você continue fazendo isso, para que a obra de Deus seja expandida por todo o universo. Esse trimestre da Escola Bíblica Dominical é comentado pelo pastor José Gonçalves, que é o presidente da Assembleia de Deus em Água Branca, Piauí. E essa é a lição número 6, para 11 de fevereiro de 2024. Cujo tema é a Igreja, Organismo e Organização. Lembro que estamos estudando nesse trimestre o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. O nosso texto áureo diz o seguinte: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 3. Verdade prática: a igreja é um organismo vivo. Contudo, como toda estrutura viva, precisa ser organizada. Meus amados ouvintes, meus amados audientes deste trabalho, nós queremos dizer que todas as coisas de Deus, elas têm um modelo. Deus não faz nada, nunca fez e não fará nada aleatoriamente. Nós podemos ver que a arca que ele mandou Noé construir foi sob modelo. O tabernáculo sob modelo. A igreja, lá, primeira construída por Salomão, modelo. E a igreja de Deus, a igreja neotestamentária, a igreja como organismo, também tem um modelo. Nada deve fugir ao modelo estabelecido por Deus, porque a igreja é dele e só ele pode estabelecer os modelos que passam a ser para nós imutáveis. Então, a igreja é um organismo, mas também é uma organização. A igreja como organismo, nós podemos ver que o organismo é a forma individual de vida. Qualquer corpo constituído por órgãos ou outras estruturas que interagem fisiologicamente. Então, para ser igreja, para ser organismo, tem que ter vida. Se não tiver vida, não é organismo. E a igreja de Deus é sim um organismo. E o organismo tem e precisa ter vida. Esse organismo, ele tem que interagir fisiologicamente. Quando a Bíblia fala
metaforicamente, dizendo que a igreja é um corpo de Cristo, ela quer dizer, a Bíblia quer dizer que todos os órgãos do corpo, do maior que a gente acha que seja o mais importante, é o menor que às vezes queremos desprezar, eles operam de forma integrada. Todos eles trabalham o coração, os pulmões, os rins, todos eles trabalham interagindo um com o outro para a vida do corpo. Assim é a igreja de Deus. A igreja de Deus não é estática. Como nada que Deus fez é estático. Deus é dinâmico. E a igreja também o é. Agora, ela só é dinâmica à medida que ela cumpre ou que ela segue os modelos estabelecidos pelo Senhor. Nós podemos ler alguns versículos, e vamos ler alguns versículos aqui, e vamos começar com Atos 13, 2 e 3, quando o próprio Deus, através do Espírito Santo, reconhece a igreja como uma organização. Nós vamos deixar isso para ler um pouquinho mais adiante. Nesta lição, nós vamos conhecer a igreja como um organismo e uma organização. Veremos que não existe função sem forma, nem organismo sem organização. Nós podemos ver o seguinte: o nosso corpo é a organização. É nele que estão organizados todos os membros que denominamos de organismo. O organismo, metaforicamente tratado como corpo, ou a igreja, metaforicamente tratada como corpo, esse organismo ele é invisível. Nós não estamos vendo como trabalha os rins, nós não estamos vendo como trabalham os pulmões, nós não estamos vendo como trabalha o coração. Se nós formos buscar biologicamente, nós vamos descobrir o que cada um faz harmonicamente para ajudar na formação do corpo. Então, a igreja de Deus é o corpo. E dentro desse corpo é que trabalham harmonicamente os organismos para que haja o perfeito funcionamento. Portanto, a organização não existe sem o organismo e vice-versa. O organismo também não existe sem a organização. Então, a igreja como organismo, são os órgãos que trabalham. Na igreja, um evangeliza, outro visita, outro prega, outro ora, outro cuida da parte administrativa, outro cuida da limpeza. Então, esses são os organismos que trabalham, cada um no seu particular, e que, no final das contas, eles formam a organização. Então, quando um prega, Jesus vai salvar. Quando o outro ora, Jesus vai curar. Quando um trabalha na administração, essa organização vai andar. De forma que há uma sintonia de Deus para que a igreja ande. Nós vamos ler agora 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, e versículo 27. Nos diz assim a palavra do Senhor: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então, o corpo, ele vive em função do funcionamento dos seus membros. O coração faz a sua parte, os pulmões fazem a sua parte, os rins
fazem a sua parte, o pâncreas faz a sua parte, as mãos fazem a sua, os pés fazem a sua parte, de maneira que o corpo vai andar à medida que os seus organismos trabalhem e façam a sua parte também. É só nós vermos, nós temos igrejas que crescem muito. Por que as igrejas crescem muito? Como organização. Porque os organismos trabalharam. Os organismos evangelizaram, os organismos oraram, os organismos jejuaram. Então, quando há essa força, essa energia dos organismos, logo a organização avança. E é exatamente isso que nós estamos necessitando fazer. É que os organismos da igreja andem harmonicamente. Quem ora não pode desprezar quem prega. Quem prega não pode desprezar quem zela. Quem zela não pode se subestimar à vista daqueles que trabalham na administração. Todos eles trabalham para um bem comum, que é o bom funcionamento do corpo, o bom funcionamento da igreja. Agora, a igreja, como organização, ela vem lá dos primórdios do Novo Testamento. Ela não pode fugir esse modelo, porque a igreja lá do Novo Testamento, o início da igreja, ela possuía uma forma assim muito primitiva e simples de organização, mas possuía. E agora nós vamos ler Atos 13, 2 e 3, versículos 2 e 3. Olha aqui o que diz. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Vejam bem, e servindo eles e jejuando, disse o Espírito Santo. O Espírito Santo reconhece a organização igreja. O Espírito Santo reconhece a igreja como organização. Quando ela fala, apartai-me a Barnabé e a Saulo. Quer dizer, alguém que está na igreja, alguém que está tratando da parte espiritual da igreja, que é essa organização, vai agora, ouvindo a voz do Espírito Santo, fazer esse trabalho. Apartar, quer dizer, separar Barnabé e Saulo para a obra que o Senhor tem feito. E o que resultou disso? Então, jejuando, quem jejuando? A igreja, a organização igreja. Jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Nós estamos tratando aqui da primeira viagem missionária de Paulo e Silas. Paulo e Silas. Então, aliás, Paulo e Barnabé. Então vejam, o Espírito Santo diz que alguém deve separar Barnabé e Saulo para uma obra que ele tem chamado. Deus tem uma obra, tem um chamado para os dois. Então a igreja, a organização igreja, se reúne, ouvindo a voz do Espírito Santo, se reúne, ora, põe as mãos sobre eles e os despedem. Então, a igreja como organização ora sobre os organismos. Quem são os organismos? Barnabé e Saulo, que agora vão trabalhar para a organização igreja, ou, se quisermos amildar, para a obra missionária. E nós estamos, então, enviando, desde Antioquia, os primeiros missionários após Jesus Cristo.
Barnabé e Saulo. Glória a Deus. Então, essa organização que existia na igreja do Novo Testamento. Então, a igreja, por mais simples que fosse, ela seguia uma liderança centralizada. Antes dessa viagem missionária, a Bíblia diz que Paulo, tendo aceitado a Jesus, quando ele ia para Damasco, ele então entra em Damasco. A mandado do Senhor, ele entra em Damasco. Em Damasco, como ele ia perseguir os irmãos em Damasco, então ele não foi aceito. A história dele ter aceitado Jesus não caiu bem, porque as pessoas o tinham ainda como um grande perseguidor. Então, para livrá-lo da morte, ele foi tirado de madrugada num cesto pelo muro da cidade. Então ele é levado para Jerusalém. Mas em Jerusalém também ele não é aceito. Ele é levado para a terra dele em Tarso. Depois ele mesmo diz que foi para a Arábia e depois foi chamado. Chamado por quem? Pela igreja de Jerusalém. A igreja que antes rejeitou, agora manda que Barnabé o chame lá onde ele deixou, para que ele venha fazer esse trabalho. Tudo isso, meus amados irmãos, é a igreja como organização. Agora, é uma igreja como organização que não fugiu, apesar de simples, o modelo do Novo Testamento, da igreja iniciante. Era uma igreja que cuidava da doutrina e era uma igreja que se preocupava também com a parte social. A Bíblia diz que crescendo o número dos irmãos, houve uma reclamação dos judeus de fala grega, porque eles diziam que as suas viúvas estavam sendo renegadas, estavam sendo desprezadas, estavam sendo abandonadas. Os apóstolos, então, se reúnem e mandam que a igreja escolha 7 homens. Homem de boa reputação, homem que não tivesse nada em contrário. Homens cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz que a igreja escolheu e apresentou aos apóstolos. E eles acharam bem que aquilo, como foi feito. Então eles mandaram que esses diáconos passassem a servir à mesa, a satisfazer a necessidade das pessoas que estavam reclamando, e eles disseram, e nós continuaremos no ministério da palavra. Então era uma igreja organizada, ainda que simplesmente, com simplicidade, mas era uma igreja que era organizada, e hoje, apesar de que nós às vezes achamos que crescemos muito, que não podemos fugir a esse modelo, porque esse é o modelo da igreja que cresceu, esse é o modelo da igreja que foi fundada pelo Senhor, e nós não podemos fugir disso. Organismo e organização. Vimos que a igreja, como corpo de Cristo, é um organismo vivo ou uma organização. Ela existe como organismo e como organização também. Uma não pode viver sem a outra. A igreja, como organismo, não pode viver desorganizada. E a igreja organizada não pode dispensar os organismos, aqueles que trabalham, aqueles que militam, particularmente, para que o corpo para que haja crescimento nesse corpo. Igreja é um organismo vivo e organizado. A igreja de Deus, ela é viva, porque o dono dela também é vivo. No contexto do Novo Testamento, a igreja local, como comunidade organizada. Dessa forma, havia a igreja que estava em Roma, Corinto, Éfeso, como organismo vivo. A igreja do Novo Testamento era organizada. Por exemplo, ela se reunia. Quer dizer, a igreja que estava em Corinto, em Roma, em Éfeso, ela se reunia. Atos 2,
42, nós vamos ler aqui. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Então a igreja, como a organização que estava em Roma, Corinto e Éfeso, ela se reunia, mas ela tinha, apesar de ser organizada, ela tinha o seu organismo em pleno funcionamento. Como? Perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Quem comunga não é a organização, quem comunga são os organismos, são as pessoas que estão na igreja. E no partir do pão, quem parte o pão não é a organização, mas quem parte o pão é o organismo. E nas orações, quem ora também não é a organização, é o organismo, mas esse organismo está dentro da organização que é a igreja em Roma, a igreja em Corinto ou a igreja em Éfeso. No seu aspecto litúrgico ritual, toda igreja organizada possui sua liturgia e rituais. Todos nós temos. O que são as liturgias? São as partes que compõem o culto. É a oração antes do início do culto, são os hinos congregacionais, é a leitura da palavra de Deus, são os testemunhos que muitas vezes as pessoas recebem a oportunidade para dar, a coleta das ofertas e dízimos, a ministração da palavra e assim por diante. Então, isso são os rituais da igreja, que todas elas têm. Há determinadas diferenças, dependendo das denominações, mas todas elas têm uma ritualidade, quer dizer, o programa, a agenda do culto. A organização, portanto, é necessária para uma igreja viva. Quem organiza essa vida da igreja é essa organização. Há alguém acima, alguém que lidera na igreja como organização, que vai fazer, que vai coordenar os organismos, porque eles trabalhem harmonicamente e ela ande. A igreja estabelece costumes que devem ser observados. A igreja, como organização, ela estabelece costumes que devem ser observados. Porque a igreja é diferente do mundo. Alguém pode, quando se fala em costume, não, porque a igreja tem... a gente diz, a igreja que cobra muito e não oferece nada. A igreja não cobra nada, a igreja ensina o que está na Bíblia. Se alguém está tirando da própria cabeça, ninguém deve seguir isso. Ninguém tem direito de cobrar, ou de ensinar, ou de estabelecer o que não está na Bíblia. Mas se nós ensinamos, se as pessoas ensinam, se os líderes ensinam o que está na Bíblia, é um modelo que não pode ser quebrado. Infelizmente, quem não se sujeitar a isso, não pode estar na organização, porque deixou de ser um organismo. Como é que deixou de ser organismo? Porque está trabalhando de forma diversa. E a Bíblia diz que o corpo de Cristo tem que trabalhar todos em função deste corpo. Quem ora, ora para que Deus abençoe a igreja. Quem prega, prega para que Deus salve as almas. Quem ora pelos doentes, ora para que Jesus cure esses doentes. Se alguém está fazendo o contrário, ele deixou de ser igreja, ele não é mais organização, porque ele já deixou de ser organismo. O governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. Meu irmão, os governos da igreja, eles se constituem para que essa organização não se quebre. Cada um tem a sua forma de dirigir. É o pai de família. O pai de família, cada pai, cada mãe, imprime a sua forma de cuidar da sua família. Se bem que a forma é quase universal, mas nem todo mundo
aprende da mesma forma. Como é que se cria filho? Com amor, com carinho, com respeito, mas, sobretudo, com disciplina. Da mesma forma, é o governo da igreja. Esse governo é a pessoa que está acima para que haja uma organização, para que haja um parâmetro, para que haja um modelo dessa igreja. Então, essa palavra episcopal é um dos governos. Traduzido do grego, episcopos, e aparece algumas vezes no Novo Testamento. No contexto atual, o episcopalismo defende que Cristo confiou o governo da igreja a uma categoria de oficiais denominados de bispo. Bispos, superintendentes, supervisores, aquela pessoa ou aquele grupo de pessoas que está um pouco acima na coordenação desse governo, para que haja uma disciplina, para que haja uma única cabeça, para que se pense da mesma forma, para que não se faça as coisas um de uma forma, outro de outra, diversamente. Então, um desses governos, uma forma de governo é episcopal, a outra é presbiteral. Essa presbiteral é aquela que também é encontrada no Novo Testamento, eu não vou ler. Contudo, no atual sistema presbiteral, a igreja elege os presbíteros para um conselho. As igrejas reformadas usam muito isso. Por exemplo, a presbiteriana, ela elege um conselho, que quem governa essa igreja é um conselho. Apesar de ter uma pessoa ali na frente, mas as coisas para serem ordenadas, para serem resolvidas, tem que ser por esse conselho. As adventistas também, as igrejas reformadas, na maioria, trabalham sob o governo presbiteral. E tem também o congregacional, essa prática de eleger os dirigentes da igreja local no contexto do Novo Testamento. A nossa igreja, ela tem uma forma híbrida, que é o episcopal, que é a forma que mais se adequa, o que mais se adota na Assembleia de Deus, é a forma episcopal, onde existe um presidente e dele emanam todas as ordens. Mas há também uma mistura no governo congregacional. Como? Nós temos um presidente, que é quem coordena as ações em todo o Estado. Esse presidente nomeia um pastor para determinado município. Isso é episcopalismo. Ele está de cima nomeando alguém para um município. E esse pastor que vai para o município, ele nomeia outros sob o seu cuidado. Então, nesse caso aqui, já passamos do episcopal a uma mistura do congregacional. Eu recebo do presidente, mas lá no interior eu nomeio, sob a minha responsabilidade, pastores que vão trabalhar em função da minha liderança, das minhas orientações, que vou prestar conta ao meu líder maior, que é o verdadeiro sistema episcopal. Isso porque até o início dos anos 1930, a Assembleia de Deus, por haver sido congregacional, por haver sido fundada por batistas, seguiu o modelo congregacional. Contudo, esse sistema de governo sofreu modificações a partir da criação da Convenção Geral de 1930, quando elementos do modelo episcopal foram somados à sua estrutura de governo. Assim, no atual modelo de governo, em sua grande maioria, embora mantenha certa autonomia administrativa em relação às convenções geral e estadual, a quem são filiadas, as igrejas possuem um modelo de liderança regional e local centralizado,
Por exemplo, a autoridade de estabelecer lideranças pastorais nas igrejas locais pertence às convenções estaduais. Em algum caso, essa função cabe a uma igreja sede, que é exatamente o nosso caso, que preside sobre um conjunto de congregações locais e filiadas. Então, o que é que se sobrepõe? Qual o governo da nossa igreja? Episcopal. Mas há também um hibridismo que pende para o congregacional lá no interior do estado e assim a igreja vai cumprindo o seu papel, fazendo com que ela sirva ao Senhor como organismo, mas sirva também como organização, para que ela possa continuar cumprindo ou pisando sob o modelo, aquele que foi estatuído pelo Senhor, para que não nos percamos na estrada. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e nos guarde até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.